Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia. E olha só, enquanto muitos estão observando o que está acontecendo na Venezuela, com a prisão de Maduro, com a retirada, das acusações sobre Maduro, a intercepção de navios russos pelos Estados Unidos, os Estados Unidos podem estar, na verdade, de olho em outro lugar agora, em vez de ser a Rússia ou Venezuela, para concretizar sua influência no xadrez global. E se eu te dissesse que os Estados Unidos podem estar observando, na verdade, este país aqui, ó, o Irã, para negociar ou para atacar. Bom, um país que está atualmente sem água, inclusive nós podemos ver aqui o que era antes um lago enorme de água salgada, agora está praticamente seco, nessa região aqui, com a economia em colapso, protestos em mais de 70 cidades e forças de segurança que estão começando a recuar e deixar os manifestantes protestarem, não mais interferir no protesto. Enquanto um regime perde o controle interno, os Estados Unidos pode estar vendo ele como um alvo perfeito para manifestar, então, a sua influência no xadrez global. Por quê? Estados Unidos, agora, podendo desmantelar o eixo das ditaduras, que é Rússia, China, Irã e Venezuela e Coreia do Norte, agora vê o Irã como mais uma peça para ser desmantelada e conseguir a sua influência e seu poder de barganha contra a China, que é seu maior inimigo. Washington, sabendo disso, se pergunta se o regime islâmico iraniano está fraco. E os Estados Unidos podem então fazer ele cair ou observar até ele estar prestes a cair. E você hoje vai entender por que o Irã pode estar vivendo seus últimos dias como República Islâmica e por que o próximo passo dos Estados Unidos pode não ser sanção, mas intervenção. E se você quer entender geopolítica real, já deixa o like para fortalecer o canal e um comentário para vir comigo. Bom, gente, vamos contextualizar essa situação para vocês entenderem bem. Em dezembro de 2025, tem uma cidade chamada Hamadan, bem aqui, Hamadan, no oeste do Irã. Houve então um fenômeno aí de uma pessoa que ficou na frente de um caminhão de água da polícia, disparou e o caminhão não conseguiu derrubá-lo com essa água. Depois disso, o caminhão parou de disparar e uma outra pessoa se juntou a ele. Tá? Vocês estão vendo aí imagens do canal A Realidade Militar, muito bom, inclusive. Esses dois civis desarmados acabaram de vencer o aparato de segurança iraniano. Como assim? Eles parados, eles não foram interceptados e eles continuaram lá. E o caminhão não quis interferir mais. Pela primeira vez em 45 anos de regime, as forças de segurança estão recuando. Bom, por que isso está acontecendo logo agora, né? Em 27 de dezembro de 2025, o presidente Massoud Pezeshkian, é um nome um pouco difícil, apareceu na TV e cometeu um erro, tá? Ele cometeu um erro assim, no meu ponto de vista não foi um erro, mas pro ponto de vista lá do regime que ele admitiu estar errado e que o regime estava errado em muitas coisas. Ele falou, os cofres do Estado estão vazios, bilhões foram roubados por gente de dentro. Por 45 anos, o regime manteve um acordo. O povo, então, aceitaria o autoritarismo em troca de subsídios, gasolina barata, pão barato e eletricidade barata. Mas no dia 27 de dezembro de 2025, há um pouco mais de uma semana atrás, o presidente praticamente rasgou esse contrato, tá? E a reação foi devastadora. A moeda iraniana despencou. Em 2020, $1 valia 42 mil
reals iranianos. E hoje vale 1.450.000 reais. Gente, observe isso aqui. Pessoal, observe isso aqui. Antes, olha só o preço do real iraniano, 42 mil. $1 valia 42 mil reais. E agora, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o tanto que desvalorizou. Agora, $1 vale por volta de 1 milhão de reais. 1 milhão. Gente, a moeda, ela vaporizou, a moeda iraniana. Está muito, muito, muito barata. Se você for na padaria para comprar um pão, você tem que levar um malote de dinheiro para conseguir comprar um pão. O salário mínimo lá é de $110. E para você ter uma ideia, 1 grama de ouro custa $140. 1 grama de ouro. 1 graminha de ouro aqui custa $140. Se você trabalhar 30 dias do mês inteiros, você não consegue comprar 1 graminha assim de ouro. A inflação oficial lá no Irã está em 42%, mas a comida subiu 70% em um ano. Em 28 de dezembro, então, algo histórico aconteceu. O grande bazar de Teherã fechou as portas. Bazar é o coração econômico do Irã há 200 anos. Com esses comerciantes, eles financiaram a Revolução de 1979, que colocou o regime iraniano no poder. E agora, 45 anos depois, fecharam tudo e foram para as ruas gritando: fechem tudo. E quando o bazar fecha, não é greve, é o regime perdendo sua fundação, seu fundamento, tá? Os protestos se espalharam para Isfahan, Shiraz, Mashhad. Estudantes se juntaram aos comerciantes e os slogans mudaram completamente. Eles falam que o Shah vai voltar, ou seja, o regime anterior ao regime que está estabelecido hoje, eles querem que volte. Regime de um rei, uma dinastia real. Bom, mas o pior não é a economia, é a água. A água está literalmente lá acabando, tá? Inclusive, eu mostrei para vocês aqui, ó, que tem um lago lá, o maior lago da região. Não existe mais, olha. Isso aqui não é água, isso aqui é um tanto de sal. E muitas vezes vem uma tempestade de vento aqui, leva esse sal e contamina essas cidades aqui em volta, aqui, ó, levando sal, e esse sal é meio que tóxico para as pessoas, tá? E gera, então, um desconforto tremendo. E isso aqui foi o quê? Má gestão mesmo. Isso foi uma coisa assim, que predatória mesmo, o ser humano chegar lá e meter a mão na água mesmo e tirar mesmo a água, sabe? Imagina, você está no Teherã, que é a capital aqui, ó. Você está no Teherã, essa capital, cerca de 14 milhões de habitantes por volta lá em Teherã, e as torneiras estão secas. Por 40 anos, o governo bombeou a água do subsolo sem parar, esvaziou reservatórios que levaram milhares de anos para se formar. O resultado? O subsolo colapsou. Inclusive o Teherã, essa cidade aqui, ela tem afundado por causa desse retiro predatório da água, tá? Então tem esse problema aí muito sério de retirar a água do subsolo. E ele tem afundado 35 centímetros por ano, 175 vezes mais rápido que Veneza. E o presidente admitiu: precisamos mudar então a capital de Teherã para 1.000 quilômetros para baixo, numa região aqui, tá? A capital então vai ser uma cidade nova, mas só que no deserto. O custo seria 100 bilhões de dólares. Imagina 100 bilhões de dólares para um país falido. Porque o Irã não tem dinheiro suficiente nem para se sustentar. Então, o sistema iraniano tem quebrado. E isso, gente, pode servir contexto, né, muito importante para que
os Estados Unidos interfira nesse regime aqui, acabando com o que a gente chama de eixo das ditaduras, que é China, Rússia, Coreia do Norte e a Venezuela, que ele já acabou. Então, olha só, os Estados Unidos, em outubro, já conseguiu, dentro desse eixo das ditaduras, que é um dos principais eixos aí que são importantes aí na geopolítica global, já conseguiu um acordo para acabar com o Hamas, né, aqui na faixa de Gaza. Isso em outubro. Em janeiro, já acabou com o regime de Maduro praticamente, tá, gente? Eu tô falando assim, já começou a terminar de acabar, tá? Não quer dizer que acabou ainda não, mas começou a terminar de acabar. E podemos, então, estar vendo uma operação em etapas. Agora, quem sabe, o próximo alvo não é o Irã, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Gostou do conteúdo, gente? Deixa aí seu like, seu comentário. E muito obrigado por terem ficado até aqui.